Sementes de Fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amigos, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los para um texto na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versículos 5 a 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Muito bem, meus prezados irmãos, amigos, que nos prestigiam nesse momento, nos assistindo, e certamente com o coração aberto para receber uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tomo nessa oportunidade esse texto porque foi um dos grandes milagres realizados por Jesus sem a presença física dele no local onde aconteceu o milagre ou a cura. O Senhor estava distante do local e a pessoa foi, de certa forma ou de toda forma, foi grandemente abençoado por Deus. E temos aqui o segredo dessa vitória, o segredo dessa bênção que alcançou este moço. Nós sabemos que no tempo de Jesus, o território de Israel estava controlado pelos romanos. Então as autoridades constituídas ali eram de origem romana, tanto o governador e as demais autoridades. Aqui fala de um centurião, que era um chefe militar, um homem que comandava pelo menos 100 soldados que estavam debaixo das suas ordens. Era um centurião romano. E pelo contexto da Escritura do Novo Testamento, nós sabemos que as autoridades romanas muitas vezes não eram bem-vindas, não eram muito aceitas, porque eles eram ali, na verdade, invasores do território. Mas no caso desse centurião, há um testemunho a respeito dele, que ele era uma pessoa querida da nação. Um homem que tinha ajudado a construir a sinagoga, era uma pessoa que tinha afinidade com a religião judaica, até então reinante naquela ocasião. E, como qualquer ser humano, esse centurião, apesar de ser uma autoridade, ele tinha também problemas na vida. E problemas, dificuldades, portanto, não é próprio somente de pessoas simples, pobres, né? Não, qualquer pessoa está sujeita a passar por dificuldades na vida. E esse homem estava enfrentando uma dificuldade. Ele tinha lá um servo, um servente, um empregado, e ele devotava a ele certamente uma grande amizade, um grande respeito para com aquela pessoa. E aquele homem, querido por ele, aquele seu criado, caiu doente, enfermo. A Bíblia diz que estava atormentado, violentamente atormentado, paralítico, uma situação deplorável. E, naturalmente, aquele centurião era influente. Ele procurou usar a sua influência nos meios, nos recursos que tinha na época, mas tudo em vão. Mas, felizmente,
Aquele homem sabia a história de Jesus. Jesus morava em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade do Senhor Jesus. E aquele centurião tinha o seu governo exatamente centralizado na cidade de Cafarnaum. E ele então tomou a iniciativa de procurar Jesus para alcançar a bênção para o seu criado, para o seu servo. É aí que entra, na verdade, a grande lição desse texto. A palavra-chave desse texto aqui é a expressão de Jesus, tanta fé. Porque aquele homem era um gentio, ele não era um israelita. Portanto, ele não tinha que ter aquela fé, porque exigia aquela fé em Jesus da parte dos judeus. Mas aqui é um texto que vem e foi registrado exatamente para mostrar um contraste entre a grande fé de um gentio em contraste com a dúvida terrível, com a incredulidade que reinava em Israel no tempo do Senhor Jesus. Aquela cura, aquela doença, aquele problema foi apenas uma desculpa para que se revelasse ali a grandeza da fé do centurião em contraste com a incredulidade de Israel, com a rejeição que eles tiveram para com a pessoa de Jesus. Um estranho à fé, um gentio, um romano, logo de plano, ele entendeu que Jesus era poderoso, creu em Jesus, creu na autoridade de Jesus, enquanto que o povo religioso da época, os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, eles não tinham fé. Aliás, uma coisa que muito impressionou Jesus foi a incredulidade e, ao mesmo tempo, a fé, a grande fé. Lá em Nazaré, Jesus ficou escandalizado de ver tanta incredulidade e ali não operou milagre nenhum. Mas em ocasiões outras, quando a fé se revelou, Jesus espantou dizendo, ó mulher, grande é a tua fé. Em relação ao centurião, ele falou, tamanha fé, tanta fé. Nós entendemos então que qualquer um de nós, qualquer pessoa, não importa se você é essencialmente um religioso praticante ou não, você pode, de uma hora para outra, permitir que o seu coração se encha de fé para crer no poder de Deus, para crer na pessoa do Senhor Jesus. Aquele homem, quando encontrou com o Senhor Jesus, Jesus logo lhe atendeu, eu irei e lhe darei saúde, porque o Senhor sempre tem uma palavra de vitória, disposição para abençoar. O Senhor não tem negligência com ele, não tem leniência com o Senhor Jesus. Logo ele disse, eu irei, estou pronto, eu vim ao mundo para isto mesmo, irei na tua casa, lhe darei saúde. Mas o centurião disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um gentio, eu sou um pagão, e o Senhor é um santo, então eu não posso permitir que o Senhor entre na minha casa. Mas aí que ele revelou a sua fé. Mas dize uma palavra só, e o meu criado ficará curado. Meu irmão, meu amigo, este homem mostrou uma atitude de fé em Jesus que o impressionou. Tanta fé. Nesta hora eu espero que você, que seja carente de uma bênção de Deus, necessitando de uma palavra de vitória, possa utilizar esse instrumento poderoso que é descansar em Deus. Confiar inteiramente no Senhor, como fez esse centurião. Diz uma palavra, eu sou uma autoridade, tenho soldados que obedecem a minha ordem. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Se o Senhor enviar uma palavra só, não precisa da sua presença física lá, que o Senhor toque no meu servo. Diz uma palavra, porque eu creio que a sua palavra é poderosa, pode mudar a situação. Nós devemos ter a mesma atitude de fé. Crer na palavra do Senhor Jesus. Saber que quando Ele determina, quando Ele fala, as coisas acontecem. Então Jesus ensinou aqui uma grande lição. Um gentio tem tamanha fé e os filhos de Israel serão excluídos lá na eternidade por causa da sua incredulidade em relação à minha pessoa. Finalmente a Bíblia registra que Jesus falou, você pode ir e de acordo com a tua fé, o teu servo, o teu empregado, o teu criado está curado. E ele foi embora e constatou exatamente a palavra que Jesus tinha dito. O servo estava completamente curado. O que eu quero ressaltar com essa mensagem aqui é a importância da fé no Senhor Jesus.
Não precisamos de tantas articulações, nem de sinais exteriores. Nós temos que confiar que a palavra do Senhor é suficiente para nos abençoar. Então que você possa orar nesse momento dizendo: Senhor, uma palavra tua, um toque teu é suficiente para mim. Mas libere essa palavra agora sobre meu filho, minha filha, minha família, meus negócios, a minha própria vida. Crendo assim, você será tão abençoado quanto foi o centurião e o seu servo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de